período de nós irmos para cá, né? Todo ano nós pedimos a Deus um tema para que nós possamos falar sobre esse tema. E por que nós oramos pedindo a Deus isso? Porque Deus conhece a necessidade da igreja, de nós que estamos ali, e também das pessoas que, como eu disse ontem, fazem parte do reino de Deus, da igreja do Senhor. E esse ano não foi diferente. Desde o início, o Robério, eu e toda uma equipe de irmãos, nós pedimos a Deus, falamos com o Senhor, o que é que nós precisamos entender, Senhor? O que é que nós precisamos rememorar, talvez? Porque muitas coisas que eu falei ontem, que o pastor André falou, e que eu vou falar hoje, talvez vocês já ouviram, talvez vocês já estudaram, talvez vocês já tenham essa noção, mas eu entendo, queridos, que Deus, Ele faz nova todas as coisas. Então, uma palavra, um tema que você já até participou em alguns lugares, ou até mesmo na igreja, de repente, um viés, uma palavra, uma maneira de pensar, isso traz uma diferença. Então, durante esse ano que passou, por várias vezes eu me lembro que na igreja eu tenho falado sobre batalha espiritual, eu tenho falado sobre guerra, não no sentido literal da guerra, não no sentido de pegar em armas, mas de batalha espiritual, porque o Senhor tem nos tocado a falar sobre isso, porque nós vivemos uma batalha espiritual, nós vivemos uma guerra espiritual. E a Bíblia, ela nos dá muitas referências, ela nos aponta alguns pontos, ou vários pontos, que nos ensinam o sentido dessa batalha, o que é que nós temos que fazer, como nós temos que fazer. E não tem novidade, mas o que acontece é o seguinte: a cada dia, por exemplo, quando você acorda e vai para o teu trabalho, e na tua cabeça a rotina é a mesma, mas de repente um dia acontece algo diferente. De repente você encontra com alguém, vou dar aqui só um exemplo. De repente você encontra com alguém no metrô, ou no teu trabalho, ou você atende alguém, e o Espírito Santo de Deus, que está em todos os lugares, que comanda, que tem esse domínio sobre a vida da igreja, estou falando da igreja enquanto pessoas, estou falando de pessoas, ele vai, naquele momento, no sentido de ser uma rotina, ele vai transformar aquele dia em um dia diferente. Você sendo usada ou usado por Deus para ajudar alguém, a pessoa, vou dar aqui um exemplo. Uma vez eu entrei no ônibus, indo para o trabalho, sentei no último banco, e aí eu falei assim: hoje eu quero dormir. Vou dormir até lá, porque estou morrendo de sono, estou cansado, isso e aquilo, né? E aí o que aconteceu? Sentou uma moça do lado. E aquela moça, ela sentou e ela começou a puxar assunto. Ela puxou um assunto e um assunto puxou outro assunto. Irmãos, lá da estação Armênia até perto de Osasco, lá em São Paulo, aquela moça precisava desabafar. Ela estava com um problema, talvez pretendendo se suicidar, tirar sua própria vida. E ela começou a conversar, e o Senhor foi usando a minha vida, eu fui conversando com ela, e eu falei: olha, o Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, o Senhor projetou você um dia, porque ele escreveu, o profeta Jeremias escreveu que o Senhor o separou no ventre da sua mãe. O Salmo 139 diz que antes que você e eu fôssemos formados, antes desse corpo ser uma sementinha, o Senhor já nos conhecia. Glória a Deus.
Ele conhece a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a tua maneira de agir, a nossa maneira de ser melhor do que nós mesmos. Então ele dentro de uma situação de rotina, uma coisa pode ser mudada, uma coisa pode ser transformada. Dentro de um momento de culto, uma palavra, um louvor pode transformar a tua vida, pode mudar a direção. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Eu quero continuar, o tema é Atos 2, só que eu gosto muito de olhar o contexto. E no capítulo 1, se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta aí, tem algumas referências que eu falei ontem, e eu quero mais uma vez tocar em alguns temas aqui, em alguns assuntos que são importantes para que nós entendamos aquilo que o Espírito Santo fez em Atos 2. Vamos lá, relembrando um pouquinho de ontem, nós estamos aqui e o tema é o derramar do Senhor, o derramar do Espírito Santo. E eu falei, em primeiro lugar, para que haja um derramamento do Espírito Santo, nós precisamos obedecer a ordem de Jesus quando estava para subir aos céus. Foi essa: ficar em Jerusalém. E essa palavra, principalmente em nossos dias, ela tem uma conotação de quartel, de militarismo, e em tempos de discussão, né, de ideologias. Quando nós falamos assim, parece que algumas pessoas, será que Deus é um ditador? Será que Deus é um Deus que está sentado num trono com um cetro na mão e apontando, olha, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo, será que Deus é assim? Se não me servir vai para o inferno, se me servir vai para o inferno. Será que esse é o Deus que nós servimos? Não, Deus não é assim. Deus não é um ditador. Ele dá essa liberdade, Ele deu essa liberdade para todas as pessoas. Você tem a liberdade de servi-lo ou não servi-lo. Agora, as consequências, aí é que nós temos que pensar e analisar. Porque lá no livro de Apocalipse, lá no final, né, temos no alfabeto grego o alfa e o ômega. Jesus, lá no livro de Apocalipse, começa dizendo: eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Lá no fim, você vai ler no livro de Apocalipse que algumas pessoas ficarão de fora. Por quê? Porque Deus as condenou? Não, por causa das suas escolhas. Quando Deus fala para Caim, a intenção do coração de Caim era má. E Deus olha para Caim e vê e enxerga como ele faz com todas as pessoas. E ele estava vendo, só que Deus faz ali algumas colocações importantes que nós temos que entender. Por que o teu coração está assim? Por que o teu coração está cheio de revolta? Não é isso que Deus pergunta muitas vezes para nós, irmãos? Por que você está tão triste pelo que aconteceu? No caso de Caim, vocês sabem o que aconteceu. Mas em outras ocasiões, por que nós nos entristecemos? Por que nós ficamos frustrados por algumas coisas que ainda não aconteceram ou aconteceram da forma diferente daquela que nós esperávamos? E aí nós ficamos tristes, aí nós ficamos achando que nós somos os últimos, que Deus realmente não olha para nós, que Deus é apenas um ser que criou a terra, criou o universo e deixou lá de lado. É o que nós colocamos na filosofia como deísmo. O Deus que criou e deixou de lado e se virem. E Deus não é assim. Se Deus falou para Caim, por que o teu coração está assim? Agora, se você mudar a tua forma de pensar, se você dá aí um reiniciar, quantas vezes você reinicia o teu celular e o teu computador porque está dando algum problema?
Faça isso na tua mente também. Faça isso na tua maneira de ser. Faz aí, dá uma reiniciada e começa a meditar naquilo que Deus já fez pela tua vida, naquilo que Deus está fazendo no ar que nós respiramos, no lugar onde nós estamos. Agradeça a Deus pela família que você tem. Ah, pastor, que família que eu tenho? É essa família que você tem, porque você teve a oportunidade e você terá a oportunidade de escolher muitas coisas, mas a família que o Senhor te colocou, você não teve essa oportunidade. Então agradeça, porque é essa família que Deus te deu, e você tem que orar por ela, você tem que pedir, e você tem que agradecer por essa pessoa. Sim, agradeça, comece a agradecer e comece a profetizar na vida dela, na vida dele. Começa a falar as bênçãos de Deus, começa a dizer o que está escrito na palavra do Senhor, que os filhos são herança, que eles são bênçãos, que eles são presentes do Senhor para nós, só que eles pertencem a Deus. Tudo bem? Então, falando de rotina, preste atenção nessas coisas. Sabe por quê? Sabe, nessa batalha espiritual, uma das coisas que mais nos derrubam é a murmuração. É quando nós deixamos a tristeza, quando nós deixamos aquele sentimento de que não vai dar certo, de que não vale a pena, de que isso nos derruba na presença de Deus. Então tenha isso. Obedecer a Deus é obedecer os seus mandamentos, é obedecer aqui no caso específico, Jesus deu a ordem para que essa igreja, para que esses irmãos ficassem em Jerusalém. Muitos não obedeceram essa ordem. Muitos não obedeceram. O pastor Rafael citou o caminho de Emaús, né? E eu falei para ele, só que os discípulos que estavam no caminho de Emaús, isso aconteceu um pouco antes. Eles não estavam, eles estavam nas imediações de Jerusalém. Aconteceu um pouquinho antes, mas esse momento aqui não. Isso daqui já estava bem no final dos 40 dias que Jesus ficou aqui na terra. E a ordem de Jesus foi: fiquem em Jerusalém. Queridos, Deus, Ele sabe o que Ele fala. Deus, Ele sabe o porquê que as coisas acontecem. Ele sabe o porquê eu e você estamos passando pelo que nós estamos passando. Ele sabe tudo tem um porquê. E para todas as coisas eu creio que tem solução. Para todas as coisas. Às vezes algumas coisas demoram mais, outras não, mas para tudo. Por isso que Paulo escreveu: queridos, a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. O que é momentânea? Momento, vai passar. Só que tem um porém, ela tem um peso de glória. Você está crescendo espiritualmente. Glória a Deus. Para aqueles que entendem isso. Para aqueles que não entendem, vão sofrer a vida inteira, vão cair nos mesmos erros, vão cometer os mesmos erros. Mas para aqueles que querem, para aqueles que desejam entender a vontade de Deus, isso é processo na tua vida. Você passa, você entende, você ora, o Espírito Santo te mostra, e aí você vai percebendo: olha como que Deus é maravilhoso, olha o que aconteceu ontem, e como eu cresci, como eu sou hoje, como as coisas estão diferentes. Mas a batalha vai continuar, viu? Então, esse primeiro ponto, a obediência. O segundo ponto que eu falei ontem, repito rapidamente, é que nós não temos que nos preocupar com o tempo. Jesus fala aqui no capítulo 1: não vos preocupeis com tempos e épocas, porque eles estavam preocupados com a volta de Jesus, com a libertação de Israel. O tempo, queridos, o tempo é coisa que eu sou apaixonado pelo tempo. Fui estudar história porque sou um apaixonado pelo tempo. Já assisti aquele filme De Volta para o Futuro umas 5.000 vezes, porque eu acho fascinante. Só que tem uma coisa que nós temos que ter consciência: não dá para voltar mais. Não tem como. Não é verdade? Não tem como. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos,
Aquilo que você falou para o teu namorado, para a tua namorada, para a tua esposa, não tem jeito, já foi, já falou. Não vai voltar mais, não tem como entrar numa máquina do tempo e chegar lá naquele momento específico e mudar. Um dos primeiros filmes do Super-Homem, a amada dele morreu numa cratera que abriu, isso foi em 1977. Quem vai lembrar aqui é só o Dr. Ildete. Olha que maldade. Brincadeira. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu um terremoto e o carro da Lois, daquela jornalista, afundou. E o Super-Homem tinha uma ordem determinada do seu pai, porque tudo aquilo que Hollywood faz, né, tentando mostrar o quê? Que os americanos são os melhores, né, e que os seus super-heróis, por exemplo, o Super-Homem é uma espécie de Deus, né? Ele pode tudo, é um homem de aço. Enquanto os homens acham que são super-homens, mas não são. E o Super-Homem é uma espécie de Deus. E aí o que ele fez? A sua amada morreu, ele viu, ele parou ali. E aí, olha a loucura do homem. Ele foi e começou a dar a volta. A Terra, ela gira em torno do Sol, certo? E ele começou a fazer a Terra voltar. E a Terra voltou. E a Terra voltou e consequentemente, ele conseguiu salvá-la. Ele conseguiu salvá-la, porque ele foi lá antes, né, tirou o carro, ela fugiu daquele terremoto e o carro não entrou. Isso não tem como, não tem como. Tem algo que eu fiz para minha esposa há 25 anos atrás, que ela lembra, né? É claro que quem fala, que quem bate, né, assim, entre aspas, esquece, né? Não é isso que todos dizem? Então não tem mais jeito. Agora, o que nós não podemos é carregar isso. Não podemos carregar isso. Não carregue essa culpa. Se você realmente se arrependeu, se você pediu perdão, se você tem no seu coração o desejo de viver daqui para frente, faça isso. Tira essa culpa. Por isso que Jesus disse, olha, vinde a mim todos, não só os judeus, não só os samaritanos, não só os indianos. Ele diz assim, vinde, venham a mim, cheguem até mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém. Cansados do quê? Cansados de religiosidade, cansados de ideologias, cansados daquele sistema fechado que dizia, que apontava para o pecado toda hora, que apontava, olha, você fez isso, fez isso. Jesus está falando, olha, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Só que, olha, daqui para frente, entenda o tempo de Deus, entenda o tempo de Deus. Aristóteles falou que o tempo é a imagem móvel da eternidade. Ele se movimenta. O único que permanece o mesmo é Deus. Nós mudamos. A nossa consciência muda, a nossa maneira de pensar muda. E isso é importante, irmãos. Nós temos que nos abrir para essas mudanças. Falando teologicamente aqui, só abrir um parênteses. Quantos textos da Bíblia que você interpretava de um jeito, e quando você vai se abrir, quando você vai analisar, quando você vai estudar, você muda a sua maneira de olhar. Isso não quer dizer que você está se tornando um herege, não. Apenas você está fazendo uma reinterpretação, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas. E no livro de Lamentações diz que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam, são novas a cada manhã. Nós temos que nos abrir para tudo. Eu preciso ler de tudo que está acontecendo. Preciso ter a minha interpretação. A diferença para aqueles que amam a Deus é você pedir a Deus sabedoria. Quando você estiver lendo qualquer coisa, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso entender esse texto.
Eu preciso entender o que eu estou lendo, eu preciso entender porque é preciso, isso vai fazer bem para mim. Então, leia, releia, releia também os seus próprios conceitos e preconceitos. Isso é importante, isso é importante. Em terceiro lugar aqui, esse texto, irmãos, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus voltará. Os anjos que estavam parados ali, junto com a igreja, eles falam para aqueles irmãos: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, que vocês viram subir, ele voltará. Ele voltará. Quanto tempo faz isso? Falando em tempo de novo? Mais de 2000 anos, não é? Mas o que a palavra do Senhor diz? Que um dia para Deus é como 1000 anos. Tempo, espaço para Deus é totalmente diferente daquilo que nós sabemos e conhecemos. Isso é claro que ele está falando de uma forma simbólica, mas o tempo para Deus é totalmente outro. É totalmente outro. Eu já disse isso uma vez, nós estamos entrando no terceiro milênio. Pensando nessa analogia que Pedro escreveu, nós estamos na manhã do terceiro milênio. Os sinais estão aí, queridos. Nós estamos nas primeiras horas do terceiro milênio. Se um dia para Deus é como 1000 anos, nós entramos agora no terceiro milênio. Estamos na manhã do terceiro milênio. E a palavra do Senhor diz que Ele voltará. Ele voltará. E essa é a nossa certeza. É a nossa certeza. Tem um texto aqui de Apocalipse, capítulo 19, que é maravilhoso. E diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, queridos. Esse é Jesus que voltará, e nós temos que nos preparar, nós temos que ter sempre isso em mente, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Nós não sabemos o tempo da nossa existência aqui na terra, nós não sabemos. Por isso que nós temos que nos preparar todos os dias, buscando a Deus, buscando nos santificar, buscando essa mudança que o Senhor quer de nós todo o tempo, que nós tenhamos isso em mente. O Senhor voltará, Ele está às portas, e os sinais estão aí. E no capítulo 2, que é um texto conhecidíssimo da igreja, principalmente do meio pentecostal, só que tem alguns pormenores aqui que eu quero chamar a atenção da igreja mais uma vez. O texto vai dizer que eles, obedecendo ali a ordem do Senhor, eles estavam num lugar parecido com esse, talvez num andar superior ou um pouquinho mais alto. As casas em Jerusalém, naquele período, a maioria delas tinham um andar superior em que eles ficavam, não existiam móveis nesse andar superior, como se fosse um lugar para confraternização, vamos dizer assim. E eles estavam lá cumprindo a ordem do Senhor.
E aí o texto vai dizer que eles estavam todos ali, assentados, reunidos, né? Quando de repente veio como um som, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Como nós estamos agora, assentados, meditando na palavra do Senhor, orando, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos toca a fazer. Uma coisa que eu quero chamar a atenção da igreja: existe uma forma de pensar e de entender, que eu já ouvi isso muitas vezes. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar, você tem que correr de um lado para o outro. Teve uma época que igrejas fechavam, que os montes estavam lotados, as pessoas buscando o batismo, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Agora, o que o texto está me dizendo é o contrário. O Espírito Santo de Deus, ele veio quando eles estavam unidos, quando eles estavam cumprindo, obedecendo a ordem do Senhor, quando eles estavam provavelmente, ou quase certo, vivendo uma vida em santidade, buscando a Deus, buscando obedecer a Deus. Aí o que aconteceu? Veio o Espírito Santo de Deus, veio. Só que tudo que Deus faz tem um propósito. Esse momento foi um momento histórico. Você não vai ver mais isso, não vai ler mais na Bíblia isso acontecendo. Foi um momento histórico. Serve de exemplo para a igreja? Serve de exemplo para a igreja. Mas foi um momento histórico. Deus, ele age nos determinados momentos das necessidades que a igreja estava precisando. O momento era esse, o momento era de que eles estivessem unidos, porque Deus queria preparar o povo, queria ensinar o povo. Por isso que Jesus fala, aqui o texto de Lucas, né, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja estava crescendo. Então, esse momento específico aqui, queridos, foi algo que eles não ficaram de um lado para o outro, buscando em lugares. Não, eles ficaram quietos, ficaram assentados, estavam ali esperando. E tem uma outra coisa que muitas pessoas confundem. Toda pessoa que confessa Jesus, toda pessoa que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela recebe o dom do Espírito Santo. É o texto que está dizendo. É o texto que está dizendo. Capítulo 2, no verso 38. Depois que Pedro pregou, ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Certo? É o texto dizendo isso? Então todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que professa, que confessa no mundo espiritual, tem o dom do Espírito Santo. Agora tem uma coisa diferente aqui. Esse batismo que aconteceu com os 120 pessoas aproximadamente que estavam ali. Só que Pedro, ele está falando para uma multidão. Então há uma diferença entre esse dom do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita na pessoa quando ela confessa, quando ela recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e essa capacitação que é o batismo com o Espírito Santo. Ficou claro isso, irmãos? O que a Bíblia está nos dizendo? Há uma capacitação. Então o que aconteceu aqui? Eles foram
capacitados. Agora, o momento histórico específico aqui qual era? 3 festas importantes em Israel aconteciam. Existiam muitas festas, muitas comemorações, mas existiam 3 festas importantes: a Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos: Deus, Ele preparou, Ele tocou no coração dos homens daquele período de Israel, da liderança de Israel. Por que Deus gosta de marcar datas? O dia do Pentecostes ficou marcado. As festas, elas deveriam ser comemoradas. Por quê? Porque Jesus, quando Ele estava lá preparando a ceia, comemorando ali, fazendo ali a Santa Ceia, com os seus apóstolos, Ele diz: fazei isso em memória de mim. É uma festa que nós vamos celebrar daqui a pouco. Fazer isso em memória de mim. Por que Deus faz isso? Por causa da nossa memória. Nós temos que lembrar daquilo que Deus faz por nós, daquilo que a Páscoa significava o quê? Libertação. Libertação, sair da escravidão e ir para a liberdade. Então comemorem a Páscoa, lembrem-se que vocês eram escravos. Da mesma forma, o Espírito Santo diz para aqueles que entendem o Evangelho: lembrem-se de quem vocês eram e de quem vocês são hoje, por causa de Cristo, que deu a sua vida. Libertação. A Páscoa tem tudo a ver com Jesus Cristo. Tudo a ver com Jesus Cristo. Ele nos libertou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos tirou da escravidão e nos deu essa liberdade. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, eu vou dar descanso para vocês. Vocês vão viver uma nova vida, vão pensar diferente, vão agir diferente, serão novas pessoas. Aleluia. A segunda festa que eu falei, a festa das colheitas, que é a festa do Pentecostes. O que Deus estava dizendo aqui? Tragam para mim as primícias, tragam para mim os primeiros frutos. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos honrado ao nosso Deus com os primeiros frutos da nossa renda? Eu falei isso aqui, eu tenho falado isso durante todo o ano passado, como disse agora há pouco, e tenho falado durante esse ano. Irmãos, quantas pessoas estão sendo derrotadas? Eu estou falando em batalha espiritual, e isso é espiritual. Dízimo, oferta, isso daí é algo espiritual, são coisas espirituais que nós temos que entender. A ordem do Senhor é: tragam o dízimo das colheitas. Malaquias 3,10 está falando do quê? Das primícias. Jesus, quando fala para os fariseus, está falando do dízimo. Vocês têm que trazer o dízimo, têm que dar o dízimo, devolver como você queira entender. Mas faça isso, porque olha, o Pentecostes significa isso: oferecer a Deus a colheita, o dízimo da colheita, as primícias da colheita, e trazendo para o Novo Testamento, isso é oferta, é dízimo. Muitos estão dizendo em vários lugares, eu tenho escutado até pastores falando: olha, o dízimo ultrapassou, está ultrapassado, isso não é para a igreja. Isso é para a igreja. Sabe por quê? Porque Abraão, ele viveu antes da lei de Moisés. E ele espontaneamente, ele chegou para o sacerdote Melquisedeque, que representava ali Jesus Cristo. No livro de Hebreus vai dizer que Jesus é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, e ele espontaneamente entregou ali o seu dízimo. E antes de ele entregar o seu dízimo, o sacerdote ofereceu para ele pão e vinho. Olha só, irmãos, que maravilha que a Bíblia, quantas revelações a Bíblia nos traz, Nós temos que entregar sim o nosso dízimo, temos que entregar a nossa oferta. Quantas pessoas ficam falando, dizendo: é para pastor, é para sustento de não sei o que, é para fazer. Não, isso é um pacto, é uma aliança que você tem com o teu Deus. É você chegar para Deus e falar: Senhor,
eu estou aqui porque eu existo para a tua glória. Eu estou fazendo isso porque eu te adoro, porque eu confio em ti. E a igreja é tua, a igreja não é do pastor, a igreja não é do ministério, a igreja pertence ao Senhor. É Ele quem cuida da igreja. E se você é a igreja, e se você entrega as suas primícias, pode ter certeza que o Senhor vai cuidar da tua vida, que não vai faltar nada, mas é só para aqueles que são fiéis, porque Deus permanece fiel à sua palavra. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos. Por que Deus estabeleceu a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos? Para que eles se lembrassem que eles viveram em cabanas, tabernaculando de um lado para o outro. Levantavam acampamento para ficar em um lugar determinado por Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele não ficou parado. Ele não ficou parado. Ele tem tudo a ver com a festa dos tabernáculos, porque ele estava em vários lugares, onde tinha gente, onde existiam pessoas que precisavam de ouvir uma palavra, onde existiam pessoas que precisavam ser libertas, onde existiam pessoas que estavam carentes de entender a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: existem pessoas aqui hoje carentes, existem pessoas aqui hoje dependentes de drogas, que eu estou falando de remédios, que não vivem sem remédios. Existem pessoas aqui hoje que estão com a sua cabeça totalmente confusa. Existem pessoas aqui hoje que estão sendo oprimidas e que precisam ter um encontro com Jesus, mas tem que ser um encontro de verdade, e esse encontro só pode acontecer se você se render, se você levantar as tuas mãos para o céu e dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou nada, eu não consigo respirar se o Senhor não der o ar para que eu possa fazer isso, eu não consigo andar se o Senhor não der forças para eu caminhar. Existem pessoas aqui, queridos, que estão como muitas pessoas que Jesus encontrou quando esteve aqui na terra, quando tabernaculou entre as pessoas, e o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E se você está vivendo qualquer situação parecida com a qual, ou com as quais eu falei aqui agora, você pode orar, você pode clamar, porque Ele ouve a tua oração, seja no lugar onde você estiver, seja a situação que você estiver passando. O Espírito Santo de Deus está entre nós, e Ele pode trazer a mudança que você tanto espera. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. Aleluia. Queridos, imaginem um homem, vocês conhecem esse texto. Imaginem um homem nu, ele é baixai. Imaginem um homem nu, todo sujo, com os cabelos todos embaraçados, todos sujos, que se rasgava, que nem uma corrente conseguia prendê-lo. Imaginem um homem dessa forma. Imaginem. E o que Jesus faz? Vem cá, venham comigo, vamos subir no barco. Subiram no barco, sem entender nada. A tribulação vem quando você quer fazer o bem, viu? A tribulação vem quando você quer amar as pessoas como Jesus amou. A luta vem, os impedimentos eles virão, mas você tem que seguir o Mestre. Vamos lá. Quando ele chegou naquela terra, os demônios já declararam: o que tu queres, Jesus, Filho de Deus? Veio nos atormentar. Veja, irmãos, entendam o texto. Aquele homem estava daquele jeito porque ele queria. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra o homem. A minha luta não é contra aquele que está falando mal de mim. A minha luta não é contra aquele que está perdido no mundo, que está te afrontando. A tua luta não é. Você tem que entender que a tua luta é espiritual, que a nossa luta é espiritual. É por isso que você não deve parar de orar,
de louvar, de buscar, de congregar, porque você vai se enfraquecer. E Jesus atravessa o mar da Galileia, chega até aquele lugar, expulsa os demônios. Vamos relembrar uma coisa? Os demônios se submetem ao Rei dos Reis. Ontem o pastor falou aqui com 19 anos, as pessoas todas ali, caídas, endemoniadas. O que ele fez? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Mesmo com medo, né, pastor? Mesmo com medo, não tem problema, nós sentimos medo mesmo. Uma situação dessa em nossa frente, sem experiência ou até com experiência, nós sentimos medo. Uma vez eu estava lá na igreja e nós fomos orar lá no fundo. Nós demos as mãos e um homem começou a manifestar. E ele estava do meu lado, né? Ele estava do meu lado. Eu estava começando naquele momento também, tinha voltado para a igreja. Aí sabe o que eu fiz? Irmão Policarpo, segura aí que é com o senhor agora. O irmão Policarpo estava lá naquela época. E ele orou e o demônio saiu. É isso que Jesus faz hoje. E eu tenho falado para vocês que ele usa de várias formas, de várias artimanhas. Nós temos que ter essa visão espiritual. Peça ao Senhor essa visão espiritual, para que você possa entender o que está acontecendo, para que o Espírito Santo de Deus possa usar a tua vida. E a festa do Pentecostes, que o Espírito Santo, o Senhor, marcou para que acontecesse esse derramar do Senhor, aconteceu na hora certa, no momento certo. E quando nós pensamos nessas analogias, né, que a Bíblia faz, festa das colheitas, depois do derramar do Espírito Santo, depois desse batismo, vamos colocar assim, depois dessa capacitação, o que é que Pedro faz? Ele prega. Ele usa a palavra de Deus. Irmãos, você pode correr de um lado para o outro. Você pode, como eu disse agora no início da mensagem, ir à casa da irmã que ora, do irmão que ora. Você pode ir na igreja em que você está sabendo que lá faz não sei o que lá tem piruleta, que lá tem o povo da cambalhota, que o povo pula, que o povo dança. Você pode correr de um lado para o outro, mas se você não entender a palavra de Deus, você não será liberto. Você não será liberta. Você não vai viver a vida plena que o Senhor quer para a tua vida. Depois de uma pregação, os homens entenderam e eles ficaram aflitos, dizendo: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora depois dessa palavra? Aí o que Pedro fala? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sem a palavra, irmãos, sem essa palavra aqui, você não consegue ir muito longe na tua vida espiritual. Você tem que entender, você tem que comer esse livro, você tem que estudar, você tem que examinar, como Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Eu vou deixar um pouco para amanhã. Amanhã nós teremos pela manhã mais um pouco do derramar do Senhor.